Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 e o capítulo 8 é sobre os reinos africanos, tá bom? Não serão apenas esses reinos africanos que vamos falar esse ano, falaremos de mais alguns no capítulo 14, se eu não me engano, e outros falaremos no ano que vem, no sétimo ano, tá bom? Então vamos começar. Já de início, se vocês folhearem as páginas desse capítulo, vocês vão ver que ele é bem curtinho. E os exercícios que tem nele, além de serem poucos, né? Aqueles três primeiros exercícios, já na primeira e na segunda página desse capítulo, eles eles não têm relação nenhuma com essa matéria, com esse conteúdo. Então, por isso mesmo, eu nem vou corrigir eles naquela videoaula, nessa videoaula, né, falando dos exercícios. Eu vou direto para aqueles no final do capítulo, tá? Outra coisa é, o conteúdo desse capítulo ele é bem confuso, tá? Não sei o que aconteceu com o sistema de ensino para fazer um capítulo tão desorganizado. Mas, mesmo ele sendo um pouquinho confuso, tem umas coisas interessantes que a gente pode trabalhar. E, para facilitar isso, eu montei esse resumo aqui, tá bom? Vocês vão ver que esse resumo pode ter uma ou outra informação que não vai estar nesse capítulo. Por que que eu coloquei então? Por quê? Primeiro, é importante e faz parte da história que é trabalhada nesse capítulo. E segundo, é, contraditoriamente, os exercícios do final desse capítulo trabalham com informações que o capítulo não fornece. Então, a gente fica nessa questão aí, né, nessa situação. Mas, dito isso, vamos começar. Lembrando que esse resumo ele vai estar lá na pasta assim que a videoaula for lançada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o continente africano, né? Vocês já devem estar trabalhando em geografia, ou se não trabalharam ainda, vão trabalhar daqui a um tempo, sobre o continente africano. E ele tem várias regiões que a gente pode dividir esse continente. Aqui na história a gente vai trabalhar com uma divisão bem simples, que é a divisão entre a África Setentrional e a África Subsaariana. O que que divide essas duas regiões da África? Justamente o deserto do Saara, que fica aqui no meio, tá? A África Setentrional seria a África mais ao norte, e a África subsaariana são aquelas áreas que estão abaixo do deserto do Saara, tá bom? Agora, se vocês colocarem essa divisão no Google, vocês vão ver que alguns territórios aqui não estão divididos dessa forma. Por quê? Porque essa divisão aqui que eu estou mostrando para vocês já é a mais recente, tá bom? No caso, esse país aqui, que fica abaixo do Egito, que eu não lembro o nome agora, eu acho que é o Sudão, acho que é o Sudão, que ele não é incorporado nessas divisões mais antigas. Mas como a ONU decidiu fazer um novo mapa dividindo o continente africano, nessa divisão ela colocou o Sudão aqui na África Setentrional, tá bom? Só para a gente se situar um pouquinho até agora. O que que a gente falou? Essa primeira região aqui seria o Egito Antigo, esse... Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né, na gravação, mas seria esse país aqui ao canto direito, embaixo é o Sudão, que é essa região que a gente vai falar hoje, tá bom? Aqui, nessa pontinha, seria Cartago, que hoje em dia é a Tunísia, que era uma cidade, uma colônia da Fenícia, né? Meio que quase uma cidade-estado fenícia. A gente chegou a mencionar um pouquinho na última aula. E aqui são outros países que eu agora não lembro exatamente o nome, tá bom? Mas aí é só a gente jogar no Google depois que a gente descobre, tá? Agora, essa aqui é a divisão, é uma das divisões que a gente pode trabalhar com o continente africano, tá? São até 6 ou 7 divisões. Só que para a gente não ficar com muita informação, vamos trabalhar com essas duas só. Agora, quando a gente analisa a história de várias regiões do continente africano, nós temos um problema. Por quê? Porque a gente não consegue definir exatamente, definir com clareza, as origens dessas sociedades africanas, tá bom? Por dois motivos principais. Primeiro, no continente africano, assim como em várias outras civilizações da humanidade,
os primeiros registros históricos, eles estavam baseados numa história oral, numa tradição oral. Ou seja, como que as histórias, como que as informações circulavam lá na antiguidade, no caso da África. As pessoas passavam através da voz, né? As pessoas passavam de forma oral o conhecimento que elas tinham. Então, até isso ser registrado e ficar para nós historiadores analisarmos, vai demorar um pouquinho. Então, claro, nós temos a criação de artefatos, que a gente vai falar daqui a pouco, temos instrumentos de trabalho, isso tudo, entre outras coisas, nos ajuda a compreender as origens desses povos. Mas, enquanto a organização política, quanto a disputas de poder, isso tudo é muito mais difícil de a gente analisar somente por instrumentos, por artefatos, tá? Para a gente poder ter uma noção disso, era necessário registros de escritos, né? Ou de pinturas que facilitasse a gente resgatar essa história. Então, esse é um problema que não só o continente africano tem, como a América, como regiões mais afastadas da Europa, na Ásia também tiveram. Agora, um outro problema especial é a questão da colonização europeia. Como nós já sabemos, né, o continente africano ele foi colonizado por várias nações europeias ao longo de sua história. Não nesse momento da Idade Antiga, e sim na Idade Moderna, que a gente vai estudar no ano que vem. Tá bom? Agora, como os europeus dominaram durante séculos e acabaram intensificando os conflitos dentro do continente africano, principalmente por causa da escravidão, isso tudo a gente vai explicar melhor mais para frente, tá, gente? Isso acaba gerando consequências sérias no continente. E no que a gente está falando aqui agora, uma dessas consequências é justamente a destruição de registros históricos, de fontes importantes, né? E que acabam também modificando a cultura desses povos africanos. Tá? Então, justamente a colonização europeia acabou destruindo muitas das riquezas históricas e culturais que o continente tinha. Então, isso acaba dificultando a gente a analisar essas, sem essas coisas que acabaram sendo destruídas. Né? Mas, então, aqui a gente já tem um mapa do continente africano, que eu falei para vocês, né? E aqui, seguindo a ordem que o livro traz para a gente, nós começamos a falar sobre a civilização norte, tá bom? Que civilização era essa? Onde ela estava localizada, né? A civilização norte é uma das civilizações mais antigas do continente africano, que a gente tem registros mais confiáveis, né? Mais seguros. A gente pode falar sobre essa civilização. Ela estava localizada aqui, nessa região da África subsaariana, aqui nessa curvinha, tá bom? Se vocês pegarem o mapa aí, dá para vocês verem no livro melhor. E ela se desenvolve por volta do ano 1500 a.C. até 500 depois de Cristo, tá? E o que a gente a gente sabe sobre essa civilização? Muito antes de cartaginenses de aqui no norte, né? Que eram os fenícios, ou o Egito Antigo, né? Que a gente já trabalhou um pouquinho, entre outras civilizações africanas, os Nok, eles já tinham conhecimento de técnicas de metalurgia antes dessa galera daí, tá bom? Além disso, já era uma civilização que estava em processo de sedentarização, ou seja, que tinha deixado de ser nômade, já estava vivendo dentro de um mesmo território, tá bom? Eles já elaboravam instrumentos de trabalho para desenvolvimento da agricultura, já tinha conhecimento de técnicas de metalurgia, né? Ou seja, fabricação de armas, de instrumentos e tudo mais. E um dos grandes registros históricos que nós temos sobre essa civilização são os artefatos em terracota. O que é terracota? É uma argila que sofreu um processo de aquecimento muito grande e aí ela fica mais fácil de ser modelada depois. Então, esses artefatos em terracota seriam esses daqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui embaixo. Se a gente colocar
Se a gente colocar no Google, a gente vai ver outro de artefatos aqui dos Nock. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Tem vários artefatos aqui dessa civilização, ó, tá bom? Muitos semelhantes, né? Mesmo que eles sejam encontrados, aqui a gente tem o mapa da civilização Nock, é justamente naquela região africana que eu falei para vocês, naquela curvinha, né? E se a gente reparar, mesmo que esses artefatos pudessem ser encontrados em regiões diferentes dentro desse mapa da civilização Nock, a gente vê que eles têm características em comum na sua criação, né? Eles são bem semelhantes, né? Tem um estilo muito parecido. Agora, voltando aqui para o resumo, né? Infelizmente é isso que a gente consegue trabalhar sobre os Nocks aqui agora, né? No sexto ano. Existem outras coisas, mas que são mais complexas ou que não são tão... são compostas por várias dúvidas sobre essa civilização por causa daqueles problemas que eu falei para vocês, né? Então, e um desses problemas, e uma dessas dúvidas, no caso, é justamente sobre o fim dessa civilização. Como que essa civilização Nock, que já estava se desenvolvendo bem, como que ela acabou? A gente não tem certeza absoluta sobre o que aconteceu. Alguns historiadores defendem que os recursos naturais que aquela civilização explorava, eles já acabaram acabando, né? Eles, por uma falta de planejamento, né, de conservação, esses recursos já acabaram se esgotando e os Nock já acabaram se misturando com os povos que viviam ao seu redor, tá bom? Agora, continuando aqui, olha, eu coloquei dois aqui é três e aqui é quatro. Continuando aqui, vamos falar agora sobre o reino de Kush. O reino de Kush, ele estava localizado numa região naquela época chamada de Núbia, na Idade Antiga. Hoje em dia, essa região corresponde ao país chamado Sudão, que é esse verdinho aqui de baixo, ó, da África Setentrional. E ele vai se desenvolver por volta do ano 785 a.C., tá bom? Agora, a história do reino de Kush, ela não começa nessa data. Por quê? Porque o Kush, essa região, ela era uma antiga colônia egípcia. Então, os egípcios que estão aqui ao norte, eles já colonizavam essa área ao sul, tá bom? E por ser uma colônia egípcia, qual era a função dessa região? Era justamente fornecer matéria-prima, fornecer instrumentos, fornecer até soldados para o povo que dominava eles. No caso, tinha que fornecer isso tudo para o Egito Antigo, tá bom? Para o Império Egípcio. Agora, lembra daquelas disputas que eu falei para vocês, que acabam mudando a história do Império Egito? Ou seja, do Antigo Império para o Médio Império. O que aconteceu? O faraó perdeu poder, conflitos com povos estrangeiros e por aí vai. Então, durante esses momentos de instabilidade, num deles, a galera de Kush acabou se libertando da sua dominação do Egito Antigo. Então, eles fundaram um reino que foi o Reino de Kush. Esse reino tinha uma capital inicial, mas assim que ele foi formado, né, bem no início, essa capital mudou para a cidade de Napata. E iniciou-se o chamado período Napata do Reino de Kush. E ele vai durar essa época aqui, por volta de 750 anos, de até 663 a.C. Tá bom? E qual que vai ser a característica principal desse período Napata aí? A galera do Reino de Kush, que décadas antes, até décadas antes, era dominada pelos egípcios, eles já acabam invadindo o Egito Antigo, que estava muito enfraquecido, pois estava envolvido em guerras com vários povos diferentes. Então, nesse momento aí, os cuxitas acabam subindo em direção ao Egito Antigo e cria-se uma dinastia de faraós provenientes do reino de Cush. Seria uma dinastia de faraós negros, inclusive. Tá? Como a gente sabe,
No Egito Antigo, nós tivemos, ao longo da sua história, vários povos dominando o poder, se tornando faraós. Então, há uma mistura étnica muito grande dentro do Egito Antigo. Então, temos pessoas, sobretudo, de tons de pele mais escuros até um tom de pele mais avermelhado, amarronzado. Agora, dizer que os faraós eram brancos, aí já é dizer demais. Isso não acontecia. Então, se vocês virem filmes que representem os faraós como pessoas brancas, ou algum comentário da internet falando sobre isso, pode ter certeza que isso está errado, tá bom? Em sua maioria, os egípcios tinham tons de pele avermelhados, amarronzados, e também haviam pessoas negras que faziam parte do Império Egípcio, como, por exemplo, nesse momento em que o reino de Kush acaba dominando o Egito Antigo, tá? Visto que a população cuxita era sobretudo negra. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma matéria da super interessante, que fala inclusive sobre esses faraós negros, né? Vindos da Núbia, atual Sudão, lembrando que a Núbia era aquela região que eu falei para vocês, que o reino de Cush se localizava, e hoje em dia é o Sudão. E está falando aqui sobre esses faraós negros, então é uma boa de vocês darem uma lida sobre isso aqui, tá bom? Vamos continuar agora. Então, esse foi o período Napata. Como que ele se encerrou? Quando os egípcios voltam a controlar o seu território e conseguem expulsar os cuxitas do poder. E assim os cuxitas voltam para a cidade de Napata. Agora, tem um problema. Por quê? Quando os cuxitas voltam para o seu território, são expulsos do Egito, eles estão tendo que enfrentar outros povos que invadiam o reino em busca de suas riquezas. Então, o que, que os cuxitas vão fazer nesse momento? Vão transferir a sua capital. Então, a capital vai sair de Napata, dessa cidade, e vai para a cidade de Meroé. E aí começa o período Meroé, também chamado de Reino de Meroé, né? Tem esses dois nomes aí. Novamente, presta atenção nessas informações especiais que eu estou falando, porque o livro ele faz uma confusão e dá para a gente se perder na explicação do livro. Então, se ficar muito complicado, pausa o vídeo, volta uma parte, assiste um pouco agora, assiste o resto depois, sem pressa, tá bom? Então, agora sobre o período Meroé. Eu falei para vocês, né? Mudou-se a capital, essa é a terceira capital ao longo da história do reino de Kush, tá? E o funcionamento do reino ele continua como ele já era, né? Agora, uma coisa interessante é que nesse reino de Meroé, nesse período Meroé, as mulheres vão ter uma participação muito importante para o funcionamento desse reino, tá? Já era uma sociedade que valorizava a mulher, tá bom? Mas quando a gente chega no período Meroé, essa valorização vai ficar maior ainda. Tanto que mulheres chamadas Candaces ou Candaces, tanto faz, eram responsáveis por governarem territórios do reino. Eram espécies de governantes dentro do reino, que apoiavam o rei. Então, essas mulheres eram lideranças muito, muito, muito importantes para o funcionamento desse reino. Tá bom? E quando a gente traduz esse nome, a gente entende que ele significa rainhas guerreiras. Tá? Uma dessas rainhas guerreiras, inclusive, foi responsável por derrotar a invasão do Império Romano, e o Império Romano não conseguiu avançar além do reino de Kush. Então, elas não eram pouca coisa, não. Eram bastante poderosas. Sobre a economia do reino de Kush, nós tínhamos uma produção agrícola de cereais, tá bom? De milho também, né? Tínhamos o desenvolvimento de uma pecuária com a criação de cabras, tínhamos comércio de metais preciosos como ouro, prata e ferro, com povos diferentes, como até mesmo egípcios e romanos, quando eles não estavam entrando em conflito direto, é claro. Né? Além disso, eles começaram a desenvolver um comércio de caravanas, em que os comerciantes saíam do reino e viajavam no continente africano vendendo
continente africano, vendendo essas riquezas para os outros povos, tá bom? Essas caravanas nós vamos falar muito no caso dos árabes, que a gente vai estudar no que vem, sobre o islamismo e tal. Então já fica aí de aviso. Os árabes, no caso, eles vêm dessa região aqui, bem próxima do Egito Antigo e do Reino de Cush, né? Só tendo um mar aqui no meio dessas duas regiões. Agora, para a gente encerrar essa parte da matéria. Ah, aqui do lado eu coloquei uma imagem do que seria uma Candácia representada lá nas paredes do Reino de Cush. E aqui em cima a gente vê algumas pirâmides e construções. Umas pirâmides mais certinhas na frente e umas mais acabadas no fundo. Por que essas pirâmides? Porque os cuxitas, esse reino de Cush, ele havia sido dominado pelo Egito Antigo há muito tempo. E quando não foi dominado, foi a vez do reino de Cush dominar o Egito Antigo. Então eles tinham umas relações muito próximas. Logo, a própria cultura do reino de Cush era muito semelhante à do Egito Antigo. Havia algumas diferenças, claro, quanto a alguns deuses que eles adoravam, como também no próprio design, né, dessas pirâmides, que são mais finas e mais alongadas, né? Fora uma construção ou outra. Mas aí mostra pra gente que eles eram civilizações bem próximas. Agora, um último ponto aqui que o livro traz para a gente, não explica muito bem, é essa questão aqui da saúde do reino e do reino cuxita. Do rei e do reino cuxita, tá? A gente tem que ter em mente que a sociedade lá nesse reino era igual não, era no mesmo estilo, né? As mesmas características que várias sociedades da Idade Antiga. Ou seja, era uma sociedade hierarquizada e desigual. Tínhamos pessoas no topo da sociedade e pessoas na base da sociedade, dominadores e dominados. E era uma sociedade politeísta, por causa dessa influência do Egito Antigo, né? Agora, sobre essa saúde do rei e do reino cuxita, né? O que seria? O rei, ele era eleito através de uma votação entre as lideranças do reino, confirmada com um ritual de consulta aos deuses. Duas coisas que a gente tem que falar aí. Nessa eleição, as Candácias, que eram as governadoras do reino, eram extremamente importantes para escolher esse rei. Tá bom? Se eu não me engano, eu cheguei a ler num material um tempo atrás, de história da África, que essas Candácias, muitas vezes, eram pessoas próximas à monarquia, pessoas próximas ao rei, né? Como uma irmã, uma sogra, a viúva do rei anterior e por aí vai. Então essas pessoas elas tinham um poder político muito forte, além de um poder militar, já que eram lideranças militares também. Elas e outros membros do reino importantes elegiam esses reis. Então esse é um ponto. Segundo ponto, esse ritual de consulta. É um ritual que eles faziam para ver se o rei era o correto para governar o reino. E por que era feito esse esquema do ritual? Porque a escolha de um rei bom, de um rei útil, né, de um rei poderoso, resultaria em um reino saudável, ou seja, um reino que não passaria por dificuldades econômicas, não passaria por conflitos desnecessários e por aí vai. Agora, se o rei que tivesse no poder fosse considerado um rei ruim, um rei doente, digamos assim, um novo rei deveria ser escolhido para poder melhorar essa saúde do reino, tá? Como que ele seria escolhido, eu não lembro agora. Tem nesse material que eu falei para vocês, que eu vou dar uma estudada de novo depois, e na semana que vem a gente continua falando sobre isso no Zoom, já que eu vou explicar novamente essa matéria, tá? Agora, gente, nós vamos dar uma olhada naqueles exercícios do final do capítulo, já que a matéria basicamente é essa do capítulo, tá bom? Então, quem quiser pausar a aula, pausa agora para fazer os exercícios, depois abre novamente para a gente poder corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Algumas informações dessa matéria eu vou falar ao longo dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Na número 1,
Sobre o reino de Cush, analisa as alternativas a seguir. Número 1. Localizava-se ao sul do Egito Antigo, numa região chamada Núbia. A 1 está correto. 2. Reuniu uma população predominantemente urbana com a presença de um pequeno grupo de letrados. Isso nós não falamos diretamente, mas tem como a gente entender. Como assim? Grupo de letrados já era pequeno, ou seja, poucas pessoas naquela sociedade dominavam a escrita. E como a gente viu em várias sociedades da antiguidade, isso acontecia. Então, nesse reino não seria diferente. E, quanto a ser uma população urbana, nós falamos das cidades que eram as capitais do reino de Cush. Tivemos aquela primeira cidade, que eu não cheguei a falar o nome, mas não é importante ela. Falamos da cidade de Napata e falamos da cidade de Meroé. E se essas cidades eram as capitais do reino, logo muitas pessoas viviam nessas capitais, porque deveriam seguir o rei. Né? Então a 2 ela também está correta. A 3 e a 4 é um pouco complicado. Por quê? Nós falamos que eles desenvolviam agricultura e que eles desenvolviam comércio. Quanto à metalurgia, eles também vão desenvolver muito pouco, mas também desenvolvem. Agora, como a gente está pedindo a principal atividade econômica, a gente pode dizer, então, com certeza, é, que seria o comércio. Por quê? Aqui a metalurgia não era a principal atividade econômica. Tá bom? Se tivesse só agricultura, então aí a gente teria mais certeza. Então, a número 1 é a letra B. Tá bom? Número 2. Qual era a importância econômica do reino de Cush durante a ocupação do antigo Império Egípcio? Ou seja, para que servia esse reino quando os egípcios dominavam ele? Seguindo essa ideia de colônia, que a gente vai estudar no que vem, para que serve uma colônia? Serve para enviar matéria-prima para quem está dominando a colônia. No caso, a gente chama quem está dominando de metrópole. Tá? Então, a função da colônia é mandar matéria-prima, mandar suas riquezas para a metrópole. E a única opção aqui que fala das riquezas que haviam naquela região é a letra A. Tá bom? A letra B fala para vender produtos agrícolas. Não. Primeiro que se é colônia, não vai vender nada, vai ser retirado à força. E segundo, aqui diz que era para Cartago. Cartago era a cidade-estado fenícia, não era Egito Antigo. Aqui, produtos de artesanais. Eles nunca vão ser a base de nenhuma economia assim, economia grande, né? E a letra E, comércio de especiarias do Oriente, com povos hindus e árabes. Não, nem sabiam direito que os hindus existiam naquele momento, não tinha esse contato, e os árabes tinham contato muito pouco ainda. 3. Sobre o período meroíta, ou seja, um período em que a capital do reino de Cush é a cidade de Meroé. Eu acabei de falar a resposta. É a letra A. Tá? Bem tranquila também. Tá? Vamos lá. Vamos lá. E não, na verdade, não se pode afirmar, né? Você quer a opção errada. Então a letra A está correta. A opção que está errada aí é a letra D. Está dizendo que esse período ele nasce, né, por causa que durante esse período meroíta, durante o período do reino de Meroé, ocorre uma grave crise de abastecimento porque esse reino era muito invadido por outros povos que saqueavam a capital. Isso não acontece nesse momento do reino meroíta. Isso acontece antes, durante o final do período Napata. E naquele período Napata, no final dele, tá? Porque estavam ocorrendo vários saques, várias invasões, vários conflitos, eles vão trocar a capital para Meroé. E aí esses conflitos vão diminuir, tá? Vão afetar menos o reino, tá bom? Então, número 3 é a letra D. Número 4. Assinale a alternativa verdadeira, né?
aqui a gente tem um textozinho falando sobre o reino, né, de Cush. E mesmo não entendendo muito sobre o reino, porque a gente tem pouca informação para trabalhar sobre a história, a gente tem que marcar a verdadeira e a verdadeira é a letra B. Né? Nós falamos já todo momento nessa aula sobre a ligação do reino de Cush com o Egito Antigo. Né? Então é bem clara essa. 5. Esse império, né? Primeiro império unificado historicamente. Aqui é uma questão que eu não sei porque está aqui. Porque aqui a gente está falando, se a gente pegar essa data aqui e essa informação, o primeiro grande império unificado, a gente está falando do Egito Antigo. Ainda mais que a gente está falando da África, né? Então a gente está falando do Egito Antigo. Tá bom? Então, sobre o Egito Antigo, né? Levou a humanidade códigos e compilações de leis. Isso aqui é na Mesopotâmia, lá com o Código de Hammurabi. B. Desenvolveu a escrita alfabética. Isso aqui são os fenícios, aquele alfabeto fenício que a gente falou na última aula. C. Retinha parcela insignificante do excedente econômico disponível, ou seja, o que se produzia em excesso, que não era utilizado no comércio, está dizendo que o reino pegava para si uma parcela muito pequena do que sobrava. Está errado. O reino sempre pega uma parcela muito grande do que sobra, se não tudo. Está dizendo que os reis eles são divinos porque passa de pai para filho. Está errado. Eles são divinos porque eles são meio que a reencarnação daquele Deus que eles já acreditam lá. Então, na 5 só resta a letra E. Dependiam das cheias do rio Nilo para desenvolver a agricultura. Né? A 6. Sobre a civilização Nok. Né? Vamos falar sobre ele já agora. Pesquisas arqueológicas indicam que o trabalho e o ferro da cultura Nok foi o resultado exclusivo do contato com outras civilizações, como os cartaginenses. Os cartaginenses, a galera lá da cidade de Cartago, que ficava no norte da África, tá? Se vocês não lembram, Cartago fica nessa região aqui, nessa pontinha aqui da África em cima, tá? E a gente está falando daqui, do reino de Kush e da civilização Nok, estamos falando aqui, tá? Então, são bem distantes. Os cartaginenses já tinham conhecimento de metalurgia, mas os Noks desenvolveram antes mesmo de terem contato com os cartaginenses. Então, a 1 está errado. Tá? 2. Além da metalurgia, a terracota é um exemplo da habilidade de artesãos Nok. Tá certo, tá bom? Terracota é aquela argila que foi aquecida para se facilitar a sua manipulação. E ela vai ser utilizada no artesanato, para criar aquelas estátuas, inclusive, que a gente viu agora há pouco. 3. O desenvolvimento de culturas como o milho e o uso de ferramentas em pedra polida sugere que a cultura Nok era sedentária. Tá? Nós falamos do cultivo de inhame, no caso. Mas se a gente jogar na internet e dar uma pesquisada rápida, a gente vai ver que o milho também era utilizado. Tá bom? Então, a número 6, a resposta certa é a letra D. Afirmações 2 de 3 estão corretas. Tá bom? De novo, gente, tem algumas informações aqui que o livro não trabalha para a gente. Né? Não trabalha, não mostra para a gente. Mas aí a gente tem que se virar como pode. Né? Vamos para a última para a gente encerrar isso daqui. 7. Em relação ao momento em que homens e mulheres se colocaram como seres históricos no mundo, é correto afirmar que invenção da escrita da roda do fogo caracteriza os povos que se estabeleceram às margens do rio Nilo. Ou seja, somente a galera da margem do rio Nilo desenvolveu isso aqui? Está errado. B. Teve início na região da Mesopotâmia quando se inventou a escrita. A humanidade sempre teve história, a partir do momento que ela surge. A diferença é que, com a escrita, nós temos mais meios, né? Nós temos mais facilidade de entender como a história desses povos antigos foi feita. Mas ela não começa com a invenção da escrita. Temos já pré-história lá, que a gente até falou, que é um termo um pouco complicado de a gente utilizar, né? Que parece que aqueles povos, antes da história, não tinham história. Né?
Uma besteira, né? C. As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há 1 milhão de anos, em várias regiões do globo terrestre simultaneamente. Há 1 milhão de anos não, tá? Essa data está equivocada, tá bom? Se não fosse isso, essa opção estaria certa. D. Entre 4 e 6 milhões de anos surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano, tá? Com os quais teve início a história da humanidade. Aí sim, o ser humano ele nasce no continente africano e a partir daí ele vai migrando para outras regiões, tá? Do mundo. E isso se dá entre 4 e 6 milhões de anos de atrás. Perfeito. Então, número 7, letra D. Gente, basicamente é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Que a gente trabalhou hoje. O resumo eu vou colocar lá na pasta. Já matamos esse capítulo 8. Semana que vem começamos Grécia. Vou fazer aquele esquema de juntar o capítulo 9 e o 10, se der, né? Se ficar muito grande eu não junto. E continuamos na aula que vem. Aquela revisão que eu tinha passado para ontem, para vocês resolverem, eu expandi o prazo, estendi o prazo para a semana que vem, até antes da nossa aula do Zoom. Então, quem não fez, está aí uma outra chance para poder fazer. E quem já fez e quiser tentar de novo, pode tentar, tá bom? A aula ficou com quase 40 minutos, mas pode ver com calma, não precisa ver tudo direto não, senão você vai ficar muito cansado, tá? Então, basicamente é isso, continuamos semana que vem, tá bom? É isso, tchau, tchau.